Olá, amigos. Bom dia. Bom dia. Perseguição nas ruas de Vila Velha. O bandido roubou uma moto e não parou na blitz da Guarda Municipal. Sem saída, abandonou o veículo e fugiu a pé. Mais um pastor ligado a George Alves fala sobre o caso dos irmãos Joaquim e Cauã. Eufrásio Marques acredita que George mentiu devido ao desequilíbrio emocional. Ontem, um pastor da mesma denominação abandonou a igreja, que era liderada por George em Linhares. Denúncias de quem busca atendimento na saúde pública. Em Vila Velha, pacientes estão sendo atendidos no corredor do Hospital Antônio Bezerra de Faria. E a batalha para marcar exames e consultas com especialistas. Alex acumula encaminhamentos. Ele espera 8 meses vaga para cardiologista. Ex-paquita sofre acidente com produto desentupidor e quase fica cega. Ela foi parar nas redes sociais e fazer o alerta. E o TN vai ouvir um bombeiro que mostra os riscos que esses produtos representam. Vamos falar ainda de morte provocada por pipa em fios de alta tensão. Estamos no ar, amigos! Primeiro, ele provocou trauma em 2 irmãs. Abordou as duas no sinal de trânsito e roubou a moto delas. Seguia tranquilo com o veículo roubado quando avistou agentes e começou a fuga. A perseguição foi registrada, assim como o desabafo de quem se viu frente a frente com a violência e pensa em se mudar do Brasil. A perseguição começou no bairro São Torquato, em Vila Velha. O vídeo mostra os guardas municipais na cola do criminoso. As motos seguem em alta velocidade pelas ruas da região. Em um determinado momento, o suspeito quase perde o controle e bate em um muro. Pouco depois, ele para em uma rua sem saída, abandona a moto e foge a pé. Segundo a guarda, tudo isso aconteceu depois que o criminoso não respeitou uma ordem de parada. Percebemos a moto passando sem placa. Desconfiamos, sabíamos que tinha uma moto do mesmo modelo roubada e prosseguimos em acompanhamento ao veículo. Demos ordem de parada ao condutor, desobedeceu e a partir dali a gente começou a acompanhar o veículo que passou a dirigir em alta velocidade pelos bairros ali da região. Saiu de São Torquato, passou por Paú, foi parar no Morro do Atalaia. Ali no Morro do Atalaia o condutor desembarcou do veículo e conseguiu fugir pelo matagal que tem ali. Essa é a proprietária da moto recuperada. Ela conta os momentos de terror que viveu na última sexta-feira junto com a irmã, quando saíam do bairro Campo Grande, em Cariacica. Elas foram roubadas quando pararam em um sinal, próximo à BR-262. Eu estava esperando o semáforo abrir da saída de Campo Grande para atravessar a BR. Aí um cidadão passou atravessando a rua e retornou. Só que eu estava observando uma movimentação de outra pessoa que estava vendendo produtos ali no semáforo. E quando eu vi, ele estava do meu lado e com calma, com muita calma, pediu só para eu descer da moto. Só que eu estava com a minha irmã na garupa e ela não estava entendendo. Aí eu perguntei de novo o que era, ele falou, desce da moto, apenas isso. Aí eu desci da moto e pedi para ela descer. Eu era a primeira da fila das motos, né? Se eu tivesse sozinha, talvez eu teria reagido e avançado com a moto, mas eu fiquei com medo da reação para minha irmã. O cara me mostrou a arma na cintura e eu achei que ele ia atirar pelas costas dela. Essa não foi a primeira apreensão dessa equipe da Guarda Municipal de Vila Velha hoje. Mais cedo, antes dessa perseguição, eles apreenderam este carro aqui, um Renault modelo Sandero que está com a placa adulterada. E olha só, ele foi pego no mesmo bairro onde o criminoso abandonou a moto. Um presente de aniversário que a vítima não deseja para ninguém. Além da moto, o bandido também furtou os documentos e o dinheiro das irmãs, que não foram recuperados. O veículo, agora de volta nas mãos da proprietária, não tira o desejo dela de viver em um lugar melhor. A insegurança assusta e deixa sequelas. A moto não era a minha preocupação. A minha preocupação é que eu fui assaltada em janeiro, minha documentação toda era nova. Tinha minhas documentações na carteira, as documentações da minha irmã. Eu sei a burocracia que é de fazer tudo de novo. E o susto maior que nosso aniversário foi na quinta-feira e o presente que a gente ganhou na sexta-feira foi assim... A gente comemorou ontem, mas eu não estava nem animada de comemorar, porque não tem, né? A gente vive num mundo que a gente tem que ficar preso dentro de casa ou com medo toda hora olhando para os lados. Eu sinceramente, eu conversei com meu esposo que eu queria ir embora do Brasil.
de verdade. O criminoso conseguiu fugir ao se esconder em uma mata. Ele ainda não foi localizado e a ocorrência foi registrada no DPJ de Vila Velha. Vimos aí o trauma que esse ladrão de motos provocou nas irmãs e ele, infelizmente, conseguiu escapar. Está livre para fazer novas vítimas. Então, se você sabe onde ele se esconde, denuncie 181. Mais um líder da Igreja Batista Vida e Paz se posiciona sobre Georgeval Alves. O pastor líder da igreja em Pinheiros, norte do estado, acredita que ele mentiu sobre a tragédia em Linhares. Eufrásio Marques afirma que Georgeval sofre de desequilíbrio emocional, por isso mentiu. Disse ainda que não era amigo do pastor, apenas fazia parte do mesmo ministério. Mensalmente, eles se reuniam para um retiro espiritual. Na madrugada do incêndio, Eufrásio disse que foi até a casa de Georgeval para prestar solidariedade e teve uma breve conversa com ele. Depois, prestou depoimento à polícia sobre o caso. Afirmou também que a igreja não apoia este tipo de conduta e não pode pagar pelo desvio de caráter de um membro. Cada um deve assumir suas responsabilidades. A respeito de Juliana Salles, disse que durante a pouca convivência com a pastora, sempre a viu atenciosa e protetora dos filhos e não acredita em omissão. Sobre a investigação do colega e também pastor Abissaí Júnior, disse ter ficado surpreso e não esperava até que ele fosse se desligar do ministério. Abissaí abandonou a igreja depois de virar alvo do Ministério Público Estadual por suspeita de ter mentido à polícia. Ele era amigo do casal de pastores Juliana Salles e Georgeval Alves e justificou a saída em um vídeo que circula nas redes sociais. Eu estou fazendo esse vídeo para poder comunicar que hoje eu não faço mais parte do Ministério Batista Vida e Paz, e a razão é muito simples, é por não concordar com muita coisa e por não confiar mais no Ministério Batista Vida e Paz, tá bom? Deus abençoe a todos, espero que todos entendam a minha posição e a razão de eu estar fazendo isso, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus. Ontem à noite, uma motorista foi flagrada dirigindo bêbada e provocou um acidente. Imagina, ela bateu em veículos que estavam parados na rua. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez. Veja o vídeo enviado por um amigo do TN. A mulher acabou de fugir da polícia, entendeu? Ela tá bêbada, o que aconteceu? Ela bateu em 3 carros aqui na rua, vou mostrar pra vocês. Aqui ficou a frente dele, né? A polícia já tá aqui. Ela foi tentar fugir da polícia, porque tá bêbada. Aqui no Interlagos, na rua daqui Frango, e acabou acontecendo esse fato. A motorista foi autuada por embriaguez ao volante, pagou fiança e foi liberada. E você viu que esse flagrante foi enviado por um amigo do TN. Faça o mesmo. O nosso telejornal fica muito melhor com a sua participação. Sugestões de reportagem, fotos, vídeos para o nosso WhatsApp 99792-2530. 99792-2530. Agora o drama de quem depende da saúde pública. Em Vila Velha, pacientes estão sendo atendidos no corredor do Hospital Antônio Bezerra de Faria. Corredor lotado, pacientes deitados em macas, condições precárias em um dos principais hospitais da Grande Vitória. Esse é o pronto-socorro do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O vídeo gravado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde revela uma estrutura precária também. Nesta cena, vemos parte do teto quebrado. Os pacientes estão lá sofrendo aquilo ali. Morreram, para vocês terem uma ideia, morreram ontem, né, domingo, morreram 2 pacientes lá, uma de 73 anos e outra de 95. Além disso, essas fotos denunciam mais um problema grave: máquinas de esterilização de equipamentos com defeito. Os utensílios usados em procedimentos cirúrgicos estariam sendo lavados e colocados para secar. As pessoas estão lavando o material que é infectado, lavando a mão e colocando hipoclorito, mas ninguém tem a garantia
de que isso está bem lavado e que o próximo paciente vai pegar isso aí desinfectada. São equipamentos que deveriam ser esterilizados, né? Exatamente. O sindicato apurou também que 2 ambulâncias que atendem o hospital estariam com problemas. Só tem 2 no hospital e as 2 estão quebradas. Pegaram no outro dia, pegaram a ambulância do Hospital Estadual de Vila Velha. Pegaram emprestada para fazer essa transferência. E aí, assim, é uma situação muito complicada, porque está faltando medicação, está faltando material, e aí o hospital está lá quebrado. Segundo o Sindisaúde, muitas reclamações foram feitas pelos próprios pacientes do hospital. O sindicato agora vai encaminhar essa denúncia para o Ministério Público e para a Secretaria Estadual de Saúde. Nós precisamos resolver essa situação. A população tem mesmo que tomar pé disso aí, porque está morrendo pessoas que não deveriam morrer. Não vamos ser cúmplices desse assassinato que está acontecendo no hospital. Olha, realmente um absurdo isso. A Secretaria Estadual de Saúde disse que o hospital passa por melhorias e negou que os materiais de uso cirúrgico não estejam sendo esterilizados. Sobre as ambulâncias, disse que um dos veículos apresentou pane elétrica, mas já foi encaminhado para manutenção. E o Conselho Regional de Medicina confirmou que, para ser reutilizado, o material deve ser esterilizado em ambiente apropriado. Disse ainda que já entrou em contato com o Ministério Público avisando sobre a situação absurda do hospital. Olha, vamos mudar de assunto. Ela trabalha duro para se manter e sustentar a família. Sai cedo de casa, assim como dezenas de pessoas. Sai cedo para ser assaltada no ponto de ônibus do bairro Universal, em Viana. Os bandidos atacam principalmente às 5 da manhã, fazem arrastões. A zeladora, que não tem opção e precisa trabalhar nesse horário, pede socorro à polícia. Esta mulher, moradora do bairro Universal em Viana, é indignada com a liberdade que os criminosos têm para roubar. Na última sexta-feira, ela foi assaltada enquanto esperava o ônibus para ir trabalhar. Sexta-feira, 5h15 da manhã, estava no ponto, aí chegou 2 indivíduos de moto e pediu a mochila de todo mundo que estava no ponto, xingando muito, nervosos. Pegaram a mochila de todo mundo, aí tinha até um que não tinha mochila, ele revistou para ver se ele tinha alguma coisa e seguiram. E essa não foi a primeira vez. 2 meses atrás, a zeladora também teve os pertences roubados na mesma ocasião, esperando o ônibus, bem cedo. Eles estavam armados, os 2, bastante agressivos. Deram coronhada no moço que estava com a gente, meus levaram o celular e já dessas senhoras que estavam, eles levaram o bolso com tudo, documento, tudo. Esta placa indica um ponto de ônibus, mas para os assaltantes aqui em Universal Viana tem significado roubar mais de uma pessoa de uma vez só. Porque assim como a zeladora, outros trabalhadores também precisam pegar ônibus e ficam nos pontos nesse horário entre 5 e 6 horas da manhã. Assim, os criminosos aproveitam para fazer os já conhecidos arrastões. Geralmente nós tá deixando passar em cima da hora que o ônibus está passando, mas mesmo assim, às vezes não tem escapatória. Eles encontra a gente e assalta mesmo. Os moradores contaram que os comerciantes da região também são alvos de assaltos. Mas o pedido de socorro desta vez vem de uma zeladora que fala pelos trabalhadores da região. O policiamento está crítico. Nesse horário, principalmente, deveria ter mais polícia na rua, porque é o horário mais crítico que está tendo para pegar um ônibus, é o horário da madrugada e eu não vejo policiamento nenhum. A Polícia Militar pede que as vítimas sempre acionem uma viatura em casos de ocorrência para que a PM tenha conhecimento dos crimes e mude as ações de policiamento no bairro. Eu acho que depois da reportagem está mais que claro que é preciso reforço entre 5 e 6 da manhã, quando gente honesta está seguindo para o trabalho. Em 10 dias, a brincadeira fez 2 vítimas. Primeiro foi uma criança de 12 anos. Ontem, um jovem morreu eletrocutado enquanto soltava a pipa.
Foi neste bairro de Cariacica que mais uma pessoa foi vítima de uma brincadeira tradicional brasileira. Morador do bairro Porto Novo, Stanley Ronisson de Souza Cândido, de 25 anos, morreu eletrocutado enquanto tentava pegar uma pipa que ficou agarrada em uma árvore. O acidente aconteceu no fim da manhã de ontem, mais precisamente durante o intervalo do jogo do Brasil na Copa. De acordo com testemunhas, Stanley teria utilizado um vergalhão de ferro para soltar uma pipa presa a uma árvore. O problema é que esse vergalhão encostou nos fios de alta tensão. A descarga elétrica teria sido tão grande que o corpo do jovem chegou a ser arremessado. Stanley chegou a ser socorrido, recebeu atendimento médico em uma ambulância do SAMU, mas não resistiu. O jovem é a segunda vítima feita pela brincadeira de soltar pipas na Grande Vitória em apenas 10 dias. No início da semana passada, um menino de 12 anos caiu de uma altura de cerca de 5 metros após pisar no telhado de um dos galpões do Clube Álvares Cabral. Vitor Passos Gonzaga, que continua internado no Hospital Infantil de Vitória, estava em um grupo de amigos tentando pegar uma pipa que teria caído nas dependências do clube. Pois é, nós vimos aí 2 vítimas de uma brincadeira tão comum. Agora a gente alerta para os riscos. O repórter Luciano Rosetti conversa com o tenente-coronel Wagner do Corpo de Bombeiros. Bom dia, Luciano. Olá, boa tarde. Ingrid e George, nós falamos ao vivo daqui da sede do Corpo de Bombeiros em Vitória. E agora há pouco nós vimos na matéria da Carol, na reportagem que a Carol fez, ela nos trouxe uma notícia muito triste da morte de um jovem de 25 anos no bairro Porto Novo, em Cariacica. Ele morreu eletrocutado após correr atrás de uma pipa. Ele subiu numa árvore, acabou tomando um choque e acabou não resistindo aos ferimentos. E um caso semelhante a esse também, que a Carol trouxe na reportagem dela, foi uma história que nós contamos de um menino que aconteceu 10 dias atrás, para ser mais exato, no domingo retrasado, que também estava atrás de uma pipa e acabou se ferindo. Ele subiu no telhado de um dos galpões do Clube Álvares Cabral, em Vitória. Esse telhado acabou cedendo, quebrando, e ele caiu de uma altura de 5 metros. Então, preocupados com isso, nós procuramos o Corpo de Bombeiros. Estamos aqui na presença do tenente-coronel Wagner, que vai nos dar dicas e orientações muito importantes sobre como brincar, soltar pipa com segurança. Tenente-coronel, é época de férias, a meninada gosta de brincar ao ar livre, de soltar pipa principalmente, mas como que isso deve ser feito com segurança? Boa tarde. Boa tarde. É importante informar que esse período é o período de férias escolares, né, onde as crianças tendem a participar mais desse tipo de brincadeira. Mas lembrando que, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre os perigos da comercialização, da prática da utilização de cerol ou linha chilena. A própria legislação já proíbe esse tipo de prática. E quando você tem uma linha autorizada pelo poder público, autorizada pelo governo, que deve ser inspecionada e autorizada pelos pais, aí você pode então soltar sua pipa numa área descampada, numa área longe das instalações elétricas, de preferência num campo de futebol, na areia de uma praia, porque assim você consegue evitar acidentes. Jamais solte sua pipa em locais elevados como terraço, em próximo a ruas, porque você na ânsia de querer pegar o seu troféu, que é uma pipa que está voando, você acaba então correndo o risco de ser atropelado próximo às ruas, avenidas, e correndo o risco também de queda quando você está no terraço das casas, das residências. Então é muito perigoso, muita atenção. Vamos reforçar esse ponto do cerol, né? Tem muita gente que gosta de colocar cerol na brincadeira, mas isso é terminantemente proibido, né, tenente-coronel? Claro, é proibido justamente porque não só no estado do Espírito Santo, né, mas em todo o território nacional nós já tivemos aí vários casos graves de cortar as artérias carótidas dos motoqueiros, dos ciclistas, das pessoas que estejam correndo próximo às ruas. E um caso de um corte, né, de uma artéria carótida, a vítima pode vir a óbito em frações de minutos, de 3 a 5 minutos, por exemplo. Então são situações muito graves. Nós entendemos que a brincadeira é legal, é bacana, é uma brincadeira bonita, é uma brincadeira sadia, mas ela tem que ser feita com segurança, ela tem que ser feita com prevenção, porque o problema ocorre quando a prevenção falha. Muito obrigado, tenente-coronel, e daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas e orientações de segurança, dessa vez dentro de casa, no âmbito doméstico. Vai ser muito legal, não perde não. Ingrid e George, volto com vocês. Valeu, Luciano, obrigado. Pois é, daqui a pouco o Luciano volta para falar dos riscos também envolvendo panela de pressão e produtos de limpeza. Super grave isso. Muito grave. Olha, em Cariacica, a rodovia José Sete foi palco de mais um protesto. Moradores e familiares não concordam com a decisão da Justiça que liberou 4 policiais militares. Os PMs haviam sido presos depois que a Corregedoria constatou erros operacionais na ação que terminou na morte de 2 pessoas.
Pela segunda vez, a pista foi bloqueada com fogo. Moradores de Morro Novo, em Cariacica, fizeram mais um protesto. Desta vez, em resposta à decisão de soltar os 4 policiais militares envolvidos na perseguição e morte de 2 pessoas naquele local. A gente não está aqui para poder fazer baderna, fazer bagunça, a gente não quer nada. Por quê? A gente quer resposta. Por que soltaram eles? Assim como foi 2 amigos, poderia ser um filho meu, poderia ser eu, poderia ser meu pai, então subi, mas não para agredir polícia, não para agredir ninguém. Simplesmente correndo atrás dos nossos objetivos, entendeu? Tá junto, né, como comunidade, mostrando o que vocês querem. Isso, com certeza. Queremos um pouco mais de segurança, principalmente deles que falam que são polícia, né? No dia 27, quarta-feira da semana passada, um policial apaisana que assistia ao jogo do Brasil neste bar pediu reforço, pois um traficante teria reconhecido esse militar. Assim que chegaram, eles perseguiram o suposto criminoso e tiros foram disparados. Renan Xavier da Silva, de 24 anos, foi atingido depois de tentar fugir e morreu. O confronto também deixou mais uma vítima, Nelson Antônio, de 66 anos, que morreu dentro de casa ao levar um tiro de bala perdida. A esposa dele, Maria Helena, e o filho, que tem o mesmo nome do pai, estavam no protesto para pedir justiça. Eu fiquei triste porque eu falei assim, meu marido está preso, está debaixo da terra. E eles que mataram ele estão soltos, o quê? Que lei é esta? Isso não pode estar acontecendo. O que eu vou fazer? Tem que ir preso, tem que fazer alguma coisa, tem que ter justiça para isto. Não pode ficar assim. Um senhor aposentado realizando um culto em sua própria casa. Ele sempre falava que não gostava de ficar em porta de boteco, né, para não correr risco, não ter, né, até mesmo de uma própria bala perdida. E olha o que aconteceu. Eu quero que justiça seja feita. 4 policiais envolvidos na ocorrência foram presos 2 dias depois das mortes. A corregedoria indicou erros operacionais deles. Mas ontem, no domingo, a justiça determinou que eles fossem soltos por motivo de falta de provas. A notícia deixou a população revoltada e assim o fogo voltou a bloquear a Avenida José Sete. Os bombeiros estavam a postos para apagar as chamas, mas os manifestantes impediram a ação deles. A tropa de choque da PM chegou e fez uma barreira, assim como no primeiro protesto, na quinta-feira passada. Só assim, o fogo e o bloqueio da pista acabaram. E enquanto esse trabalho era feito, uma corrente humana se formou na frente dos policiais. Os manifestantes garantiram que enquanto a investigação não chegar ao fim, eles vão fazer novos protestos. A gente está aqui para isso mesmo e não vai acabar não, nós vamos continuar. Sem violência, igual você está vendo aí, mas nós vamos continuar. A PM disse que a Corregedoria continua investigando o caso. Não vai passar detalhes para não atrapalhar os trabalhos. Começou hoje mais um mutirão de endividados na Serra. Pois é a chance de negociar aquele débito que anda tirando o seu sono. A repórter Carol Fernandes tem os detalhes. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos no estúdio, boa tarde a você, amigo do TN. Como o George e a Ingrid disseram, nós estamos aqui em mais um mutirão de renegociação de dívidas realizado na Serra. Uma ótima oportunidade para quem já quer começar esse segundo semestre com o pé direito e sem a corda no pescoço. Eu conversei anteriormente com 2 senhorinhas bem simpáticas que toparam conversar com a gente sobre o motivo que as trouxeram até aqui. Dona Maria, a senhora falou que ficou enrolada porque ficou doente, é isso? Porque fiquei doente. Aí eu fiquei doente, aí eu tive que escolher uma das duas, ou comprar remédio para mim, ou pagar a conta da Cezan. Pedi a Deus que as pessoas daqui me ajudem a resolver a situação, porque a prestação é muito alta e se eles me dão a oportunidade que eu possa acertar, eu vou acertar. A Maria das Graças, ela está na mesma situação. Maria, como é que é saber que está devendo e não ter condição de pagar, assim? Não é bom, não. Não é bom, não. A gente deita e acorda sabendo que tem um compromisso e não pode pagar, né? Então, como surgiu esse mutirão hoje, eu falei assim, eu vou lá, né, tentar resolver, né? Uma oportunidade imperdível. Oportunidade, né? Então não pode perder, não. Joia, obrigada. Gente, esse é o 4º mutirão de negociação de dívidas realizado aqui na Serra pelo Procon Municipal. Ao meu lado, a secretária de Direitos Humanos. Secretária, essa foi uma inovação que vocês fizeram aqui. Como vocês puderam perceber, está todo mundo sentado, tem cadeiras vazias, não tem aquela famosa fila, né? Ninguém dormiu aqui na fila. Por quê?
Prefeitura da Serra, este ano, ousou inovar. O agendamento eletrônico é para dar mais comodidade ao nosso consumidor, permitir que ele venha com horário marcado, seja atendido, fique com tranquilidade e tenha condições de tranquilidade de que ele vai ser atendido no horário que marcou. E o que o consumidor pode esperar para esse mutirão até sexta-feira? Eles podem esperar como foi no do ano passado. Os descontos variam entre 30% e 85%. Depende da forma de pagamento que o consumidor vai realizar. Se for à vista, desconto maior, dependendo da empresa, dependendo do tempo da dívida que ele tem. Então, cada caso vai ser estudado pela empresa e o PROCON estará aqui para mediar aquelas situações mais difíceis que, porventura, ocorra aqui durante o mutirão. Joia, obrigada, secretária. Olha, 10 empresas participam desse 4º mutirão. São elas Banco do Brasil, Caixa Econômica, Cesan, Crefisa da Casa, EDP Excelsa, Claro Net, Vivo, Agora Cred e Sky. E para participar, basta fazer o agendamento prévio pela internet. O site é o procon.serra.es.gov.br. O mutirão aqui na Serra vai até a próxima sexta-feira na Faculdade Docton, que fica exatamente atrás do terminal de Laranjeiras. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Carol. Reforçando, o mutirão termina na sexta-feira e só quem faz o cadastro no site do PROCON será atendido. Corre, que ainda dá tempo, tá bom? O site é procon.serra.es.gov.br. Olha só, esses são cara de pau mesmo. 2 jovens foram presos roubando peças de carros apreendidos no pátio da Polícia Civil em Laranjeiras, na Serra. Ivan Augusto de Almeida, de 23 anos, e Hamilton Vieira de Amorim, de 26, foram flagrados de madrugada retirando o material. Foram até o terreno, que fica bem perto da delegacia, e praticaram o crime. Chegaram no Celta e já tinham retirado várias peças de um veículo quando foram surpreendidos pela polícia. Podemos chamar aí de uma dupla da ousadia, né? Furtar ao lado de uma delegacia. Achavam que não seriam percebidos e pagaram pelo abuso. Ivan e Hamilton foram autuados por furto qualificado. Num jogo de empurra-empurra. É assim que pacientes em Vila Velha se sentem, peças de uma jogada que parece não ter fim. E o pior, são pessoas que lutam contra o tempo para que algo grave não aconteça. A vida de muitos pacientes depende da orientação de especialistas. Casos urgentes como o do Alex. Ele tem um problema grave no coração e está há 8 meses esperando para ver o cardiologista. O que não falta na bolsa de Alex são remédios. Isso porque ele sente muitas dores no peito. E pelo menos desde o fim do ano passado, as dores vêm aumentando bastante. Muita pontada no peito, às vezes fica inchado, tem que dar massagem. Passei no clínico geral, me encaminhou ao cardiologista. O grande problema é que Alex acumula encaminhamentos. Ora vem aqui no posto de saúde de Aribiri, em Vila Velha, e ora vai ao PA da Glória. Mas consulta com o cardiologista, que é bom mesmo, faz 8 meses que ele está esperando. E o que preocupa ainda mais é que o pai de Alex tinha problemas no coração. Tem histórico de problemas de coração na família. Inclusive, eu sepultei meu pai semana passada com um problema de coração. Que não teve jeito, deram choque no peito dele, mas não reagiu o coração, acabou falecendo. E eu correndo atrás com 8 meses e não estou conseguindo. E a dona Zélia aqui está passando praticamente pela mesma situação do Alex. Ela está sentindo fortes dores no peito, conseguiu fazer um exame, um eletrocardiograma, que está aqui nas mãos dela, mas ela não consegue uma consulta com um especialista, um cardiologista. Né, Zélia? Então você tem aí 6 meses de espera sem saber, né, se sua situação é grave ou não.
6 meses de espera. Eu não sei se minha situação é grave, mas é grave, porque eu estou sentindo muita dor no peito, a plaqueta já está baixando, a pressão já está baixando, eu não consigo andar muito, porque eu sinto muita falta de ar. Você vem aqui, eles falam pra gente ir lá no SEMA procurar o SEMA, você vai no SEMA, o SEMA manda você vir aqui procurar, e minha situação só está agravando. Por aqui, muita gente reclama da mesma coisa, a dificuldade de conseguir consultas com especialistas. Eles fizeram eu ficar aguardando 10 meses, quando completou os 10 meses, eles ligaram para mim, alegando que não tinha um profissional para fazer o problema, que era o encaminhamento para um neurologista, fazer um mapeamento cerebral. Se não tinha, por que eles ficaram esse tempo todo com os papéis aí guardados? E quem depende de um atendimento urgente vive uma verdadeira corrida contra o tempo. Aqui, pelo jeito que eu estou vendo, eu não vou ser chamada tão cedo, que eu estive aí ontem, eu perguntei e falaram que não tem previsão de me chamar. Então é esperar, a gente está na mão do Senhor aqui, tá? Toda a população aqui. Mas mesmo a ouvidoria falou, agora eu estou vendo que a sua situação está grave, eu vou arranjar um jeito para você me consultar mais rápido aqui. Mas não adiantou nada, esperei, continua a mesma coisa lá no SEMA. É uma situação triste, absurda, desesperadora. A pessoa doente, precisando de uma orientação para não ficar pior e não recebe atendimento. Nós pedimos uma explicação para a Prefeitura de Vila Velha, mas infelizmente até agora não tivemos retorno. Esperamos que a situação seja resolvida o quanto antes, porque deixar pessoas doentes esperando é, no mínimo, desumano. Ex-Paquita faz alerta nas redes sociais. Ela sofreu um acidente com o produto desentupidor. Veja o vídeo que Roberta Cipriani postou no Instagram. Eu tive um acidente em casa, guardando produto de limpeza e um ácido para limpar forno e fogão. Não estava guardado corretamente, a tampa estava meio aberta e ele estava todo escorregadio. Ele então escorregou da minha mão, caiu no chão e o líquido caiu nos meus 2 olhos. Então eu tive o lado direito do olho queimado 10% e o esquerdo 45%. A oftalmologista então me disse que eu poderia ter ficado cega se pegasse na córnea. Pegou um pedacinho, mas não chegou a atingir a minha visão. Que isso sirva de alerta. Prestem atenção nos produtos que vocês compram, a maneira que vocês usam e principalmente a maneira que vocês guardam esses produtos, por causa das nossas crianças também. Aqui tá, para vocês verem. Não está sendo fácil, está doendo, mas eu estou me recuperando a cada dia. Fica aí o alerta. Obrigada. Muito perigoso, né? E no sul do estado, uma panela de pressão explodiu e provocou uma queimadura grave. Olha como seu Edir de Jesus, de 50 anos, ficou. O rosto está todo queimado. Segundo a família dele, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, seu Edir é meio agitado e não esperou sair toda a pressão da panela. E houve a explosão. A casa só não ficou destruída porque ele cozinhava feijão no fogão a lenha, que fica no quintal da residência. Ele foi levado para o hospital e já recebeu a alta. Que bom, né? Agora depende de doações de remédios para cicatrizar as feridas e suportar a dor. Meus amigos, nós vimos aí 2 situações gravíssimas envolvendo produto de limpeza e panela de pressão. Voltamos a conversar com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, que alerta sobre o uso de produtos como soda cáustica e panela de pressão. É com você, Luciano. Olá, Ingrid e Jorge, boa tarde mais uma vez, Voltamos a falar ao vivo aqui do Corpo de Bombeiros, dessa vez num ambiente diferente, No vivo anterior eu estava ao ar livre, tranquilo, fresquinho, enfim. Agora nós estamos dentro de casa, na verdade, dentro de uma cozinha. E nós acabamos de acompanhar agora há pouco, uma reportagem, uma matéria sobre o hidróxido de sódio. Na verdade, um vídeo que mostrou o que ele é capaz de fazer com a pessoa. O hidróxido de sódio é a famosa soda cáustica, muito usada, pelas donas de casa para desentupir pias, vasos sanitários, banheiros, encanamentos, enfim. E a gente continua na presença do tenente-coronel Wagner, que vai nos dar orientações e dicas a respeito disso. Tenente-coronel, pode usar um produto como esse? É aconselhável usá-lo? E se for no caso, qual é a maneira correta de usá-lo? Na verdade, o hidróxido de sódio, a soda cáustica, ele é um produto perigoso. E por ser um produto perigoso, ele deve ser evitado, porque ele causa mais prejuízo que benefício. Primeiro, prejuízo que quando você coloca
a soda cáustica, há o desentupimento de uma tubulação, por exemplo, mas há também um comprometimento da estrutura do tubo, que mais tarde pode causar um prejuízo muito maior. Além do fato de poder provocar sérias queimaduras, inclusive queimaduras respiratórias, né, das vias aéreas respiratórias, bem como queimadura de face, queimadura dos olhos, né, queimadura das mãos. Portanto, os prejuízos que esse produto perigoso pode causar é muito maior que os benefícios. Agora, se você insiste em ter um produto desse, é necessário que você faça o quê? Que você tenha um armário como esse, que tenha tranca, que tenha chave, para que ele possa ficar fora do alcance das crianças. Todo produto químico, material inflamável, desinfetante, detergente, deve ser colocado em locais mais altos, em armários com fechadura. Assim você consegue impedir que crianças se acidentem. Fundamental isso também, né? Nós temos agora, você deve estar ouvindo barulhinho, né? Isso aqui da panela de pressão. Temos aqui um fogão com duas panelas. Uma está do jeito certo e a outra está do jeito errado, né? Nós acompanhamos um acidente grave que aconteceu no interior do estado, por isso a gente está dando essa dica, essa orientação. Tenente Coronel, temos duas panelas. Uma está certa e outra está errada. Qual é a que está errada aqui? A que está errada é essa panela. No primeiro momento nós vamos observar que ela está utilizando um objeto que não faz parte da panela, nesse caso é uma faca, para que haja um aumento da força de inclinação do cabo e assim tendo a pressão do produto que está sendo cozido. Então, esse tipo de procedimento é um procedimento errado. Outro procedimento errado que as pessoas fazem é quando elas vão tirar a pressão da panela. Pega-se então uma panela de pressão e coloca na pia, colocando água sobre a panela de pressão e retirando a pressão com auxílio de água. Nós vamos observar que a pressão já saiu, mas provoca o quê? O empenamento da tampa. A tampa fica empenada. Há um comprometimento na estrutura da panela. Dessa forma, vai embora a borracha. Nós observamos que a borracha não tem a propriedade de isolamento. Olha, já houve uma deformação na borracha. E, consequentemente, a perda da vedação. Você vai fazendo isso um dia, vai fazendo 2 dias, vai fazendo uma semana, um mês, quando você pensa que não, houve um problema na sua panela de pressão e você pode causar um prejuízo muito maior, não só à sua vida, mas também como todo o seu patrimônio. E quando a borracha gastar, por favor, não insistir com ela, comprar outra, né? Comprar outra borracha. Se você pegou a sua panela de pressão, ela tem que estar como essa panela está agora, totalmente vedada, para que você tenha certeza que ela está cumprindo o seu objetivo, que é o de cozer os alimentos sob pressão. Como fazer, então, para retirar uma pressão na panela dessa? Primeiro você vai desligar o fogo. Uma vez desligado o fogo, você vai pegar a parte superior da panela e levantar. Esperar com paciência para que a pressão saia do ambiente interno para o ambiente externo, aliviando-se então a pressão, e após aliviar essa pressão, você pode abrir a sua panela sem comprometimento da estrutura da tampa, nem da panela, e muito menos da borracha. Dessa forma você tem um ambiente seguro para fazer todo o procedimento na sua casa, sem que haja perigo para a sua família nem para você. Um outro ponto importante que a gente deve levar em observação é que a panela de pressão deve ficar desse jeito no fogão, jamais com o cabo voltado para fora. Nem essa panela, nem nenhum outro tipo de panela, porque a criança passa, esbarra na panela, ou você mesmo que está fazendo os alimentos esbarra, essa panela vem a cair, provocando aí queimaduras sérias e muitas vezes definitivas na vida do ser humano. Então a situação, o procedimento correto é esse. Dessa forma a gente tem segurança, a gente tem tranquilidade para fazer todo o procedimento que a gente tem dos alimentos dentro da nossa casa sem maior complicação. Tenente Coronel, muito obrigado por sua participação aqui. Falamos ao vivo com o Tenente Coronel Wagner, que prestou toda essa informação útil para todos nós, né? Segurança fora de casa, ao ar livre, nas brincadeiras, e segurança também dentro da nossa casa. Ingrid e Jorge, isso é fundamental, né? Volto com vocês. Nossa, dicas excelentes, né, Jorge? Eu, por exemplo, a gente estava comentando aqui, você também não sabia, eu como não sou lá boa dona de casa, eu vou confessar aqui, colocar panela de pressão na água, empena a panela, né? É um risco. Pois é, e é o que muita gente faz para tirar a pressão mais rápido, né? Ele acabou de mostrar ali, você leva a panela de pressão para a água, abre e ela acaba empenando. Sai a pressão mais rápido, mas pode causar um sério problema depois na hora de reutilizar a panela. Pois é, a gente vai pedir até para rodar imagens do seu Edir. Olha só como é que ele ficou, gente. Olha só, o risco de uma panela de pressão mal utilizada. E também a pressa, né? Tem que deixar, como o bombeiro falou, sair a pressão da panela com calma, esperar. Às vezes, quando você coloca muita água, que você puxa o pininho também, vaza a água. Então tem que ficar atento também à quantidade de água que você coloca na panela.
toda panela de pressão tem um nível dentro dela. Então é preciso ficar atento a esse nível também. É isso aí, a gente agradece ao Luciano e ao Corpo de Bombeiros também. Começamos a falar de emprego e são ótimas vagas. Chances para analista de dados, assistente contábil, vendedor de telemarketing, motorista de carreta, gerente de pousada, diretor administrativo e consultor de vendas. Cadastro no site psicoespaço.com.br. A desocupação do antigo Hotel Majestic, no centro de Vitória, reacendeu um debate polêmico. A falta de moradias para pessoas carentes. No Espírito Santo, pelo menos 100 mil famílias precisam de uma casa. Muitos vivem em lugares ocupados sem as mínimas condições. Há 2 meses, este prédio abandonado no centro de Vitória está ocupado por cerca de 20 famílias sem teto. Eu fiquei desempregado, passei a trabalhar como um vendedor ambulante. Uma renda muito baixa para você pagar um aluguel. E quando surgiu as ocupações, eu vi uma oportunidade de conquistar uma moradia por parte do poder público. A ocupação de prédios no centro tem gerado debates sobre moradias. No Brasil, a gente tem um déficit aproximado de 6,3 milhões de unidades habitacionais, o que dá um déficit relativo de 9,3% do total de unidades habitacionais. No caso do Espírito Santo, a gente tem um déficit aproximado de 100 mil unidades habitacionais, o que dá um déficit relativo de 8% em relação ao total de unidades habitacionais do Estado do Espírito Santo. O Espírito Santo ele configura aí entre os 4 estados com menor déficit. Então, abaixo da média nacional. Pablo também explica que parte das pessoas que se encontram sem moradia conseguem mudar de situação. Mas, em contrapartida, outra parcela maior entra nessa condição de sem teto e aumenta a estatística. Aqui no Estado do Espírito Santo, a gente tem nos últimos anos políticas públicas que estão conseguindo manter o déficit num patamar estável. Mas a gente sabe que a gente está vivendo um momento difícil na economia brasileira, São mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Então, da mesma forma que você tem pessoas saindo da situação de déficit, você tem pessoas perdendo seus empregos, diminuindo sua renda e entrando na condição principalmente do ônus excessivo com aluguel, que representa aí famílias que comprometem mais de 30% da sua renda com o pagamento de aluguel. Assim, mais prédios são ocupados e, com o tempo, acabam sendo desocupados à força. Às vezes com enfrentamento, às vezes não, como aconteceu na última quarta-feira, quando as famílias que ocupavam o antigo Hotel Majestic, também no centro da capital, deixaram o edifício após a Justiça determinar a reintegração de posse. E essas famílias têm que buscar esse direito junto, principalmente ao Poder Público Municipal, esse cadastro efetivo das famílias, para quando essas unidades forem disponibilizadas, as famílias que mais necessitam, elas sejam priorizadas no atendimento do déficit habitacional. Neste prédio onde o Elias mora, ao lado do Hospital Central, o dono está ciente e se mostrou compreensivo. Porém, os ocupantes estão sem água e têm passado tempos difíceis. A gente está sofrendo demais sem água. Aí o dono daqui falou que a gente pode ficar aqui o tempo que a gente quiser, mas não pode religar a água. Pablo explica que o poder público tem o dever de garantir o direito à moradia. E isso só acontece com políticas públicas melhores. O município é responsável pelo planejamento, os planos diretores municipais, os PDMs. E nesses planos é importante você especificar áreas para desenvolver políticas habitacionais. Enquanto isso, pessoas que estão ocupando prédios, como o Elias, estão ansiosas por uma oportunidade de emprego. Eu estou disponível para trabalhar de auxiliar de serviços gerais, de porteiro, de controlador de estacionamento, de gari. Hoje eu tenho dificuldade de comprar fraldas para os meus filhos. Eu estou com dificuldade em alguns momentos, de prover alimentos. Muito está desempregado e está precisando de doação, cesta básica. Tem muita criança aqui? Tem, muita. É sofrido, tá? Bom, a Prefeitura de Vitória disse que as famílias devem fazer um cadastro no CRAS. O secretário estadual de Direitos Humanos, Leonardo Ogione, disse que a atribuição do Estado é dar suporte aos projetos de moradia popular das prefeituras, como, por exemplo, ajudar com o saneamento e pavimentação das ruas.
Em instantes, mais detalhes das imagens do dia. Uma perseguição a bandido em Vila Velha. O TN fala também sobre celulite facial. A inflamação no rosto pode terminar em infecção grave. O Nicolas, de apenas 1 aninho, foi parar no hospital. Você confere ainda novas ofertas de emprego. Não sai daí não, agora 12:30. No início da edição de hoje, nós mostramos uma perseguição pelas ruas de Vila Velha. A polícia continua procurando o suspeito de roubar a moto de 2 irmãs em Campo Grande, Cariacica. Elas foram abordadas num sinal de trânsito. Com a moto roubada, o bandido passou por agentes da guarda e não obedeceu a ordem de parada. Aí começou a perseguição no bairro São Torquato. Reparem que as motos seguem em alta velocidade. O suspeito perde o controle e quase bate no muro. Em seguida, abandona a moto numa rua sem saída e foge a pé para um matagal. Esse criminoso provocou trauma nas irmãs e, como escapou da abordagem de ontem, está livre para fazer novas vítimas. Então, se você sabe onde está o ladrão de veículos, não deixe de avisar a polícia. O número, você já sabe, é 181. O que parece simples para muitos pode provocar uma grave infecção. Inflamações no rosto fizeram o pequeno Nicolas, de apenas 1 aninho, ir para o hospital. A médica faz um alerta. Se a doença não for tratada corretamente, pode virar até meningite, problema que não escolhe idade. O rosto marcado ainda consegue ser a parte menos sofrida dessa história. Para tratar de uma grave infecção na face, o pequeno Nicolas, de apenas 1 ano e 2 meses, ficou internado durante 4 dias. Um susto que veio acompanhado do diagnóstico. A criança teve celulite facial. As tias da creche dele entraram em contato conosco, que logo depois do sono, essa região da bochechinha dele estava bem inchada, ele estava com um corpinho bem quente. Só que como ele estava dormindo nessa posição, elas esperaram alguns instantes para verem realmente se tinha algo de errado. Logo depois de um tempo, elas constataram que ele realmente estava com febre, entraram em contato conosco. Nisso ele já teve um episódio de vômito, logo depois nós encaminhamos ele para a policlínica para ver o médico, para ele ver o que estava acontecendo. Ele logo nos deu o diagnóstico de celulite facial. Talvez você nunca tenha ouvido falar deste mal, celulite. E na face? A celulite, que é a infecção da face, ela pode acometer qualquer idade. A atenção especial, né, embora as crianças e os idosos tenham uma imunidade mais comprometida, então pode acontecer no caso dessa infecção de se agravar mais rapidamente, a gente pede uma atenção muito especial aos adolescentes, que costumam mexer nas acnes, né? E aí abre uma porta de infecção importante na face, que é uma zona muito perigosa. Qualquer pessoa pode acabar desenvolvendo a celulite facial. Basta uma inflamação provocada pela acne ou ainda um pequeno machucado para que a bactéria tenha acesso às camadas mais profundas da pele. E aí não tem jeito, o tratamento precisa ser rápido e com medicação intravenosa. Foi crucial, né, nós logo termos procurado por atendimento médico, porque a inflamação, ela leva um quadro muito grande em poucos minutos, em pouco tempo. Então ela falou que em questão de 1 hora a pele dele já estaria bem mais inchada, o rostinho estaria bem mais vermelho. Aí nós ficamos os 3 dias no hospital tratando com antibiótico na veia e ela nos deu o antibiótico para tratar a via oral em casa durante alguns dias para poder garantir que ele estaria curado. Os quadros de infecção na face são graves, né? Então vão requerer o tratamento com antibióticos, mesmo em consultório. Em alguns casos, quando esse tratamento não está resolvendo ou quando o paciente já vem num quadro um pouco mais avançado ou com outros sintomas de mal-estar, de febre, é mais recomendável procurar o hospital, porque provavelmente vai ser feito um antibiótico na veia, né, um tratamento mais agressivo, mais forte, para evitar que haja maiores complicações, porque esses quadros podem se agravar até evoluindo para uma meningite, quadros realmente até disseminados, de septicemia. Agora o Nicolas está bem, correndo para todo lado e sem marcas no rosto.
Um alívio para os pais, mas o que ele enfrentou serve de alerta. Os cuidados com a pele em qualquer fase da vida vão além dos cremes e cosméticos disponíveis no mercado. Uma vez tratado, o problema teoricamente está resolvido, né? A não ser que seja um caso, por exemplo, como foi uma acne, mexeu e virou essa infecção aí tão grave, a pessoa tem que tomar cuidado e não repetir isso, né? Porque senão ela pode ter de novo. Mas não é uma doença que recorre, é uma infecção que, se tratada, é resolvida. Bem, nós vimos aí que a celulite facial pode atingir pessoas de todas as idades. E é preciso ter cuidado com as inflamações no rosto. Nada de ficar mexendo para não ter um problemão depois. Atenção, a Marinha emitiu um alerta para ondas de até 4 metros no Espírito Santo. Isso por conta da chegada de uma frente fria. O mar deve ficar agitado entre amanhã desta quarta-feira até a noite de sexta. O alerta vale para toda a costa do Espírito Santo. Com as ondas podendo chegar a 4 metros, a Marinha pede que os navegantes, pescadores, consultem condições do mar antes de sair. Então, a partir de amanhã, o tempo vai mudar com vento e aquela chuvinha. Já deixa o guarda-chuva à mão, tá bom? Lua cheia. Foi sofrido, hein, Ingrid? Que sufoco, e a gente aqui sofrendo. Ontem a vitória do Brasil sobre o México aumentou a expectativa e o otimismo do capixaba. No tradicional reduto de torcedores em Vitória, muita gente reunida. A segunda-feira quente só não diminuiu, claro, a empolgação. Pelo contrário, um jogo carregado de emoções e um primeiro tempo de muita tensão. Cadê o gol, hein, no primeiro tempo? Calma, torcida. No segundo tempo, a seleção cresceu e mostrou a que veio. O capixaba vibrou com os 2-0. O Brasil venceu e convenceu. Em meio aos colegas mexicanos, fizemos a festa e reforçamos a energia para o próximo jogo, que acontece sexta-feira contra a Bélgica, que fez uma partida muito show lá contra o Japão, né, gente? É verdade. Virou o jogo, 2-0 tava e ficou 3-2. Que venham as quartas de final, avante aí e rumo ao Hexa, né? Isso aí, George, sorte. Lembrando que você pode mandar a sua foto pra gente. Na sexta-feira tem jogo e, claro, desfile dos torcedores aqui na telinha. A gente, na verdade, adora compartilhar esses momentos com você. O número do nosso WhatsApp é o 99792-2530. 99792-2530, a gente está esperando. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira, dia 3 de julho. 100 mil admitem já ter prejudicado colega para se dar bem na carreira. Aqui na foto principal, falaram demais e foram para casa, diz Neymar. Bancos fecham mais cedo na sexta-feira. Prefeituras vão guinchar carros em local proibido. Concurso federal com salário de até R$ 14.584. 20 mil aposentados no estado perdem 5% do salário sem saber. E ainda é manchete no Jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, aventuras e monstros nas férias. Amanhã é dia de sorteio dos R$ 500 em compras e aeroporto vai ter casa de shows para 18 mil pessoas. Já tem novas ofertas de emprego. Não perca, a gente já volta agora 12h40. Nós já estamos de volta com chances de emprego para auxiliar de departamento fiscal, auxiliar de vendas, enfermeiro, entregador, líder de segurança patrimonial, motorista, vendedor externo e supervisor de transporte. Cadastro no site centerrh.com.br. Boa sorte para o pessoal que está em busca de emprego, né, George? Com certeza. Eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20. E agora nós temos... Débora Moraes. Vai daí. Beijo, até amanhã.